Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Pode sentar um pouquinho, por favor. Minha esposa não sabia que o texto de abertura dessa mensagem é o texto que ela leu na abertura do culto. Isso não estava combinado. O texto que eu quero ler para você já foi lido. Apocalipse capítulo 5. A partir do verso 1 diz: Vi na mão direita daquele que estava assentado no trono um pergaminho escrito em ambos os lados e selado com 7 selos. Na verdade, minha esposa leu o texto, daqui a pouco eu vou ler. Apocalipse todo, capítulo 5, perdão. Vi também um anjo forte que proclamava bem alto: Quem é digno de quebrar os selos e abrir o pergaminho? Mas, diga, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. O texto prossegue dizendo no verso 3: Havia alguém que fosse capaz de abrir o pergaminho e de ver o que estava escrito nele. E eu chorava muito. João apóstolo está tendo essa visão e agora ele vai chorar, porque não se tinha encontrado ninguém digno de abrir o pergaminho e de ver o que estava escrito nele. Contudo, um dos anciãos me disse: Não chore. Olhe, o leão da tribo de Judá, o grande descendente de Davi, venceu e, portanto, pode quebrar os selos e abrir o pergaminho. Um pergaminho enrolado, fechado com 7 selos, simbolizando mistérios de Deus. 7 selos que, de acordo com esse momento histórico, nós estamos falando de um texto de aproximadamente 2.000 anos atrás, algo em torno de 1.900 anos, para ser mais preciso. Nesse contexto histórico, um pergaminho lacrado com 7 lacres ou 7 selos referia-se a um testamento. Um testamento, obviamente, depois que o testador morria, ele era aberto, e aberto, segundo a tradição, na presença das 7 testemunhas que o selavam. Interessante que esse texto vai dizer que Jesus então vê, e João vê também, na mão daquele que estava sentado no trono, um pergaminho selado com 7 selos. Pela tradição, um testamento. Pela tradição, selos que só poderiam ser quebrados depois da morte do testador, evidentemente, na presença das 7 testemunhas que tinham colocado os lacres naquele pergaminho. Curiosamente, o capítulo anterior, Apocalipse capítulo 4, verso 5, vai citar para nós a única vez em todo o Apocalipse em que 7 seres semelhantes se apresentam diante do trono de Deus. Necessariamente, esses 7 seres serão então as 7 testemunhas do livro selado. Quem está entendendo, diga amém. Apocalipse capítulo 4, um verso antes, verso 5. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. A única vez em que nós temos 7 seres semelhantes diante do trono de Deus, onde está na mão do ancião, no trono, o pergaminho selado com 7 selos, essa referência aqui em Apocalipse capítulo 4, verso 5. Ou seja, o pergaminho que trata dos julgamentos dos inimigos de Deus, da herança dos salvos, tudo isso por causa da morte de Cristo na cruz, é algo selado, confirmado pelo Espírito de Deus, os 7 Espíritos de Deus que se movem em toda a terra. Para entendermos esse rompimento do pergaminho, nós precisamos lembrar de alguns conceitos recorrentes em todo o Novo Testamento. O primeiro deles é o seguinte: Jesus na cruz era o pecado dos pecadores sendo aniquilado. O ancião olha para João e diz: esse
leão da tribo de Judá, que venceu, pode romper os selos, os lacres. Venceu como? Venceu na cruz. E aliás, todo o livro de Apocalipse, todo o Novo Testamento vão dizer isso. Cristo vence na cruz e na cruz recebe o direito de dar-nos a nossa herança. Mas na cruz, diga comigo, Jesus era o pecado sendo aniquilado. Como dizem as Escrituras, Cristo se fez pecado em nosso lugar. Ele estava morrendo em nosso lugar para que nós recebêssemos perdão, libertação, ou seja, nós estávamos representados legitimamente nele. Nós estávamos em Cristo. Nossa velha identidade estava ali, na cruz do Calvário. Hebreus 9 vai dizer: porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica quanto à purificação da carne, uma referência aqui aos ritos do Antigo Testamento, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a fiel testemunha, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, sem mancha, sem imundícia alguma, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam, diga, a promessa da herança eterna. Cristo então é na cruz o mediador de uma nova aliança, e é aquele que, representando a nós e aos nossos pecados, na verdade se fazendo pecado por nós, aniquila o pecado e nos garante então o cumprimento da promessa. Mas isso não é tudo. Se nós precisamos nos lembrar desse conceito para entendermos o rompimento dos 7 selos, para entendermos também, e esse é um entendimento chave para nós hoje aqui, por que o ancião diz, o leão da tribo de Judá, o descendente da família de Davi venceu. Se é importante entendermos ou relembrarmos que Cristo nos representava na cruz do Calvário, em segundo lugar também é importante lembrarmos o que diz a continuação do texto de Hebreus. Eu li Hebreus capítulo 9, de 13 a 15, e preciso ler agora o verso 16. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Quantos aqui conhecem de cor João 3,16, poderiam citá-lo? Porque Deus... Deus fez o que? Enviou o seu Filho, porque amou o mundo. Detalhe, quando Deus envia o seu Filho, e Paulo vai dizer aos Coríntios que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Quando Deus envia o seu Filho, Cristo não é apenas representação de nós, ou representação do nosso pecado na cruz. Cristo é o testador morrendo, para que o testamento possa ser dado aos herdeiros. Quem era o testador? O Pai. No Filho, Deus se entrega. Deus está em Cristo na cruz. É o testador morrendo. Jesus na cruz é ao mesmo tempo eu e você, pecadores, e aqui a gente entende mais uma vez a dupla natureza do Cristo, né? De novo nós temos Deus homem, ou homem Deus, isso é inseparável, inclusive na cruz. A cruz é misteriosa até nisso para nós. Quem está morrendo na cruz? O homem? Sim. Quem está morrendo na cruz? Deus Filho? Sim, a Trindade está ali. Jesus na cruz era Deus Pai morrendo no Filho. Jesus estava morrendo no lugar de seu Pai para que nós pudéssemos receber herança.
Deus estava em Cristo. Isto é, diz Paulo, 2 Coríntios 5,19, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. A cruz é a aniquilação do pecado, mas a cruz também é o padecimento da Trindade. Quem está entendendo, diga aleluia. Cristo é o representante do Pai que envia o seu Filho ao mundo. O Pai está no Filho, por meio de quem o Pai morre na cruz. A cruz é o meio pelo qual Deus morre no Filho, para dar-nos eterna herança. Mas Deus não está morto, Ele vive pelos séculos dos séculos. Para alguns de vocês pode ser chocante, né? Porque costumeiramente na cruz a gente esquece que Deus, ou que Cristo ainda é Deus Filho. Diga, a cruz é o lugar de concessão da eterna herança. Nós temos uma herança a receber, porque o Pai estava no Filho morrendo por nós. De outro lado, se temos uma herança a receber, somos nós mesmos a própria herança do Pai para o Filho. Nós receberemos a herança de Deus, mas nós somos a herança do Filho. O plano de Deus para o desfecho da história é o cumprimento de todos esses galardões, heranças, dádivas, e aqui você use a expressão que mais te atrair das Escrituras, mas verdade é que a cruz do Calvário é o lugar em que se abre diante de nós o véu, e a gente olha por detrás da cortina e vê tudo aquilo que Deus criou a partir de si mesmo. E aqui eu quero citar um pouquinho de Michel Henry. Eu estava ontem conversando com minha esposa sobre filosofia da arte, Ver o Invisível, de Michel Henry. Ele diz algo muito interessante nessa obra, Ver o Invisível. Deus, o seu primeiro comando no Gênesis é: haja luz. Luz. Tudo aquilo que se vê a partir da luz. Ver é partilhar da luz, é interagir com a luz. Sem luz não há visão de coisa alguma. No universo escuro e vazio, apenas Deus vê, porque diz a Escritura, para Deus luz e trevas são a mesma coisa. A partir do momento em que Deus diz haja luz, Ele dá a oportunidade para que a criação, à medida que vai sendo formada, interaja com ela mesma. Deus revela aquilo que estava no seu coração. Agora um outro detalhe: quem pinta um quadro, quem faz uma obra de arte, normalmente pinta algo, desenha algo, esculpe algo que existe de algum modo. Então, na verdade, a obra de arte é uma cópia da realidade. Mas quando Deus faz o que Ele faz em Gênesis capítulo 1 e cria do nada, como diz a Escritura, Bereshit bara Elohim, quando Deus traz a existência da coisa nenhuma, do nada absoluto, o que a Bíblia está dizendo para nós é que Deus está trazendo à existência tudo aquilo que estava em apenas um lugar possível, dentro dele mesmo. Então, de fato, e glória a Deus por isso, eu, você e toda a natureza à nossa volta somos a mais
leal, ou a mais evidente, a mais evidente materialização do sonho de Deus. Só que a Bíblia diz que o Deus generoso ainda preparou para nós coisas que o nosso coração não consegue nem imaginar, que o olho humano não viu, não pôde entender, que Deus preparou para aqueles que o amam e estão reservadas nos céus para nós. A Bíblia diz que aquele que vencer herdará todas as coisas, céus e terra. Temos aqui alguém que consegue imaginar a grandeza dessa herança. A herança dos filhos e das filhas de Deus. Meu Deus. Temos uma herança a receber por causa da cruz de Cristo, e somos nós mesmos, juntamente com todo o universo, na cruz de Cristo, herança do Pai para o Filho Jesus Cristo. Mas, para que todas essas coisas se revelem na sequência do Apocalipse, é necessário que o pergaminho selado com 7 selos seja aberto. E essa sequência frenética de acontecimentos que irá se desenrolar desde o capítulo 5 do Apocalipse, então se desenrole e as coisas aconteçam e o juízo caia sobre o mal e a herança dos salvos se concretize. Porque, diga comigo, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. O ancião diz, quando João chora, vendo o livro selado, que ninguém pode abrir. O leão da tribo de Judá, o grande descendente do rei Davi. Essa referência a leão no texto, quando na sequência o ancião diz, o leão da tribo de Judá, o descendente da família ou da casa de Davi, da raiz de Davi, o herdeiro do trono de Davi, está clara aqui a relação de leão, animal, com nobreza, realeza. Aliás, essa vinculação, essa relação é antiquíssima, talvez quase tão antiga quanto a história humana. Por exemplo, na antiga Mesopotâmia, da Suméria até os tempos da Assíria e da Babilônia, o leão foi símbolo de realeza. Ou seja, desde tempos muito remotos, vem sendo assim. A figura do leão representa reis poderosos. O verso 5 de Apocalipse diz que o leão da tribo de Judá venceu. A nova tradução da linguagem de hoje diz: o leão da tribo de Judá, o famoso descendente do rei Davi, conseguiu a vitória e pode quebrar os 7 selos e abrir o livro. Conseguiu a vitória. Primeiro, o ancião relaciona a figura do leão com realeza e, falando do rei Davi, e falando-se de realeza, diz que esse leão é um leão poderoso, feroz, invencível na guerra. O leão da tribo de Judá aparece como grande guerreiro. Essa é uma outra figura antiquíssima vinculada ao bicho leão. O antigo Egito venerava o leão, na verdade venerava a leoa. Havia deuses, vários deuses no antigo Egito, que guardavam semelhança com figuras de felinos, particularmente leões. Um dos monumentos famosos do antigo Egito é, por exemplo, a Esfinge. Entre os deuses do panteão egípcio, muitos guardavam semelhança com leões para falar-se de vitórias na guerra. Os egípcios se gabavam disso, eles eram poderosos na guerra. Por 2 vezes na Bíblia, Judá e leão, vocês notam que o ancião diz o leão da tribo de Judá, por 2 vezes na Bíblia, Judá e leão aparecem associados. Uma, já lemos aqui, Apocalipse capítulo 5, e a outra é na bênção de Jacó, lá em Gênesis 49, que agora eu começo a ler. Gênesis 49, verso 9 diz: Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu,
encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? Na profecia de Jacó, então ele está dando a bênção sobre os seus filhos e na verdade está profetizando. Na profecia de Jacó, Judá seria a tribo, diga, com cara de leão. Judá seria a tribo com cara e fama de leão temível. Jacó diz na bênção: quem o despertará? Quem vai atiçar esse leão quando ele estiver calmo, parado, dormindo? Jacó diz que esses homens, na sua profecia, de modo indireto, deveriam ser a tribo primeira a entrar nos campos de batalha. E Israel entendeu isso. Frequentemente, quando a nação de Israel ia para a guerra, a tribo de frente, no exército nós chamaríamos de infantaria, pessoal ali do corpo a corpo, na frente de batalha. Os infantes eram os homens de Judá. De acordo com a profecia de Jacó, a bênção de Jacó, os primeiros a atacarem a presa, da presa subiste, filho meu, diz o verso. Os primeiros a atacarem a presa seriam os homens da tribo de Judá. Além disso, das 12 tribos de Israel, a tribo de Judá seria o clã dos reis. Os nobres reis de Israel viriam dessa tribo, de acordo com a bênção de Jacó. O verso seguinte vai dizer isso: o cetro não sairá de Judá, tampouco o bastão do governante dentre suas pernas, até que venha aquele a quem obediência pertence. Em outras traduções, a quem Siló pertence, e os povos serão obedientes a ele. Aquele a quem a obediência pertence, ou noutras Bíblias, Siló, que significa o pacificador. Jacó está dizendo que um libertador viria de Judá, e esse libertador estabeleceria um reino de paz. E o detalhe é sobre toda a terra, dizem as profecias. Isso não se restringiria a Israel. De Judá viria o libertador do mundo. Isaías 9 profetizou essas coisas. Isaías no capítulo 9 profetizou essas coisas, num texto que muitos de nós amamos. Mas a aflição dos que estiverem sofrendo vai acabar. Isaías 9 verso 1. Diga: a aflição vai acabar. Isaías continua profetizando, dizendo: no passado Deus humilhou a terra das tribos de Zebulon e de Naftali, mas no futuro Ele tornará famosa essa região que vai desde o mar Mediterrâneo até a terra que fica no lado leste do Rio Jordão, isto é, a Galileia dos gentios, dos pagãos. O povo que andava na escuridão viu uma forte luz. A luz brilhou sobre os que viviam nas trevas. Tu, ó Deus, aumentaste esse povo e lhe deste muita felicidade. Eles se alegram pelo que tens feito, como se alegram os que fazem as colheitas, ou como os que repartem as riquezas tomadas na guerra. Tu arrebentaste as suas correntes de escravos. Temos aqui alguém que foi liberto em Cristo. Tu, Senhor, arrebentaste as suas correntes de escravos, quebraste o bastão com que eram castigados, acabaste com o inimigo que os dominava, assim como no passado acabaste com os midianitas, famosos saqueadores das colheitas de Israel. As botas barulhentas dos soldados e todas as suas roupas sujas de sangue serão completamente destruídas pelo fogo, pois um menino nos nasceu. Deus nos mandou um menino que será nosso rei. Ele será chamado de, diga, Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Verso 7 diz: ele será descendente do rei Davi. O seu poder como rei crescerá, e haverá paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a justiça e o direito, desde o começo para sempre.
e para sempre. No seu grande amor, o Senhor Todo-Poderoso fará com que isso aconteça. Nosso Rei maravilhoso, Jesus, nosso representante, enviado pelo Pai, representante do Pai. Esse Jesus homem, esse Jesus Deus, esse Jesus da cruz do Calvário entregue por nós, é o grande e invencível leão da tribo de Judá. Aleluia. Aleluia. Esta semana, primeiro eu, depois toda a minha casa, ficamos deslumbrados com uma canção em espanhol, interpretada por Jesus Adrián Romero, intitulada Indomable. Em meio a essa canção belíssima, depois você pode buscar lá no YouTube, ou YouTube, Indomable, Indomável em português. Essa canção belíssima que fala de Jesus como o leão da tribo de Judá. Nessa canção, em meio a ela, na verdade, Jesus Adrián cita, ele interpreta a canção, na verdade. Ele cita 2 trechos de As Crônicas de Nárnia, a célebre obra de C.S. Lewis. E eu quero mencionar os 2 trechos de As Crônicas de Nárnia citados durante a canção Indomável. Em As Crônicas de Nárnia, antes disso, para que a gente se situe na história, há um leão que é o rei da terra de Nárnia, cujo nome é Aslan. E esse leão, Aslan, é a figura que Lewis utilizou durante a sua ficção, ou na verdade o evangelho romanceado, poderíamos até dizer assim, né? Não é tão ficcional como imaginaríamos, mas C.S. Lewis utiliza Aslan para se referir a Cristo. Os 2 trechos citados em Indomáveis são meu cérebro já foi para o espanhol. O primeiro deles é uma fala do castor, um diálogo do castor com a jovem Lúcia. Diz o castor: se há alguém que possa apresentar-se diante de Aslan sem que tremam os joelhos, ou é mais valente que ninguém no mundo, ou é simplesmente um idiota, um tonto. Então é perigoso, disse Lúcia. Perigoso? Não ouviram o que disse a senhora Castora? Quem falou alguma coisa sobre perigo? É claro que é perigoso, mas é bom. Ele é o rei, eu lhes asseguro. Em outro trecho das Crônicas de Nárnia, trecho citado em Indomável, Jesus Adrián leu o seguinte: quando trataram de olhar a cara de Aslan, só puderam vislumbrar uma juba dourada e uns olhos imensos, majestosos, solenes e irresistíveis. Deram-se conta de que eram incapazes de contemplar. Isso está falando de Jesus, viu? O leão da tribo de Judá, belíssimo, poderoso, admirável. Algumas características leoninas presentes em Cristo. E essas características leoninas que eu quero usar agora para encerrar essa mensagem aparecem de um modo simbólico. Tudo aqui na verdade são grandes simbolismos. Jesus como leão e Jesus como o que ele vai aparecer, o Cristo glorificado em Apocalipse capítulo 1. Algumas características leoninas que aparecem em Cristo têm seus paralelos com a visão do Cristo glorificado em Apocalipse 1, texto que minha esposa leu no início do culto, e agora entramos no texto lido na abertura. E eu quero citar algumas dessas características para vocês. A primeira delas, diga comigo, juba. Só o macho possui juba, sabemos, e o leão
É o único felino que possui juba. Agora veja que interessante. As leoas costumam se interessar por leões de jubas maiores e mais escuras. Fio. Então eu vou deixar o cabelo crescer mais um pouquinho. A juba. Além desse detalhe da juba, na relação de leões e leoas, a juba serviria, dizem alguns cientistas, serviria para que o macho se mostrasse maior e assim intimidasse os adversários. Eu quero dizer simbolicamente, servindo-me de Apocalipse 5, que diz que Jesus é o leão da tribo de Judá. O que eu quero dizer nessa noite, servindo-me de Apocalipse 5, é que a juba do meu Cristo é farta e escura. Escura, porque ele tem a experiência de haver passado por milhões de guerras. As guerras de cada um de nós. E as guerras de milhões de filhos e filhas de Deus espalhados pelo mundo. Aleluia! Jacó profetizou: Judá é como leão velho, ancião, mas nunca obsoleto. Diante dos avanços tecnológicos, diante do progresso ou regresso filosófico, diante das batalhas contra o mal, a sua juba sempre intimidará os adversários e sempre nos deixará maravilhados. Ele é o ancião de dias. Ele é o sábio ancião com sua farta e escura juba. Leia o trecho de Apocalipse 1. Peço que você apenas ouça, porque eu vou fazer uma salada de versículos aqui agora. Serei absolutamente fiel ao texto, mas misturando um pouquinho as localizações, saltando nos versos. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E ele tinha na sua destra, sua mão direita, 7 estrelas, os pastores das 7 igrejas. E da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, João, quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou, olha o ancião, eu sou o primeiro e o último, e o que vive, e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia, aleluia, glória a Jesus. Diga, o bando. Não se envergonhe de dizer isso não, diga, o bando. Olhe para o seu irmão e diga, o bando. Leão vive em bando, em grupo. Na verdade, olha só, a ciência afirma que os únicos felinos gregários, os únicos que de fato vivem em bando, são os leões. As fêmeas são sociais, caçam de forma cooperativa. Os machos, por vezes, têm que ser solitários, porque, olha só, apesar de os leões serem os felinos que vivem em bando, eles têm, por vezes, o hábito de passar boa parte da vida patrulhando grandes territórios, protegendo o bando. O leão alfa fica fazendo isso, patrulhando grandes áreas. Como o leão, Apocalipse 5, o leão da tribo de Judá.
Nosso Senhor vive neste bando chamado igreja. Vive em comunidade. Ele vive em comunidade e Ele ama isso. Ele ama. Realmente não poderia ser usado tigre, não poderia ser usado lince. Esses felinos não poderiam ser usados para servir a Jesus, porque eles são totalmente solitários. Entretanto, apesar de Ele viver no nosso meio, Ele andar, como diz o próprio texto de Apocalipse capítulo 1, andar no meio dos 7 castiçais, que são as 7 igrejas, há batalhas que Ele enfrenta sozinho. Em especial uma batalha que Ele enfrentou absolutamente só. Na cruz do Calvário, para resgatar os homens, para redimir céus e terra e apresentá-los restaurados a seu Pai, Jesus saiu de Jerusalém, saiu do meio dos seus seguidores e foi rumo à cruz. Um leão solitário, marchando cheio de amor, subindo o Gólgota, no Monte da Caveira. Mas a Bíblia diz que o leão da tribo de Judá, subindo o Monte da Caveira, cheio de amor, de graça, de verdade, por mim e por você, expôs ao vergonho e ao desprezo os seus inimigos, tirou as suas armas de guerra, os expôs à vergonha na cruz e deles triunfou. E no meio dos 7 castiçais de João vi semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Mas diga comigo: Ele é o que vive e foi morto, e está vivo para todo sempre. Amém. E tem as chaves da morte e do inferno. Em terceiro lugar, diga: o protetor. Interessante que os leões vivem nos bandos com divisões claras de tarefas. As fêmeas são encarregadas da caça e do cuidado dos filhotes. Eu estava olhando para isso e vendo o papel da igreja. A caça é trazida para alimentar todos os leões. É na igreja, é no bando, que a gente é nutrido, é alimentado da comida de Deus. Isso nos fala de uma igreja ou igrejas alimentando-se, cuidando-se mutuamente, continuamente. Enquanto o macho é responsável pela demarcação do território, diga: Cristo define o território da igreja. O macho, além de definir o território, de demarcar o território, ele é responsável pela defesa do grupo de animais maiores ou mais numerosos, por exemplo, hienas, búfalos, elefantes e outros leões que queiram atacar o bando. A verdade é que Jesus não apenas morreu na cruz, Cristo hoje defende a igreja. Hoje Ele a protege. Hoje, por meio de cada um de nós, Cristo quer fortalecer aos outros. Mutuamente nós somos capazes de buscar o alimento e de abençoarmos a vida de outros irmãos. Por que isso está ligado a Cristo? Porque a igreja tem essa missão dada por Cristo. A igreja é leoa do leão Jesus. Enquanto Ele guarda todo o território e o define, a igreja alimenta, a igreja cuida.
Por vezes ele livra a igreja de ataques muito numerosos, livra as casas do povo dele de ataques terríveis. E eu preciso dizer algo aqui: nós não fazemos ideia, queridos, durante um único dia, de quantos livramentos Deus nos dá. Nós não fazemos ideia disso. São curas, são livramentos de acidentes, de roubos. Uma coisa, nós somos cercados de amor por todos os lados. Cristo hoje protege a igreja e seus filhotes. Os filhotes da igreja vão chamar de novos convertidos. Ele tinha na sua mão, na sua destra, 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. Saía da boca de Cristo uma espada de 2 fios, mesmo ele já tendo morrido na cruz. Ele venceu o inimigo na cruz, mas ele continua vencendo o inimigo nas nossas vidas hoje. Ainda sai uma espada aguda da sua boca. É isso que João está vendo. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Mas há um último item. O leão, por incrível que pareça, é um bicho extremamente carinhoso dentro do bando. Minha gata, vem cá, por favor. Essa é minha leoa. Eu vou só demonstrar para vocês. Eu sou o leão. Depois eu deixo a juba crescer para vocês terem certeza que eu sou o leão. Olha o que os leões fazem. Olha a forma de eles se acariciarem. Minha esposa é a leoa recebendo o meu carinho. Olha só. Tem mais. Essa parte é muito boa. Obrigado. Eles esfregam o focinho na testa, no pescoço. Olha, os maridos estão doidos para praticar isso com essa leoa. Essa é a semana de leões e leoas. Os cientistas acham que isso é uma forma de saudação. Eu acho que os cientistas já deveriam ter evoluído. Eu não acho, eu tenho certeza. Interessante que eles fazem isso, por exemplo, quando as leoas estavam caçando, voltam para o bando, e aí eles fazem essa comunicação de esfregar focinho. Mas, no nosso caso aqui, eu abri um precedente, mas a tendência entre eles é machos esfregarem o focinho nos machos, enquanto fêmeas e filhotes esfregam-se apenas em fêmeas. Mas para nós vale de outro jeito. Além disso, e essa parte eu não vou demonstrar, e minha esposa vai ficar aterrorizada, existe a lambedura social dos leões. E essa lambedura social deles é mútua. E eu estava vendo uma foto de leão lambendo leão, e eles fazem uma cara igual a da Laila quando está recebendo carinho. Laila é a nossa cadela, tem um aninho. Eles nitidamente estão sentindo prazer. Comumente as partes mais lambidas são cabeça e pescoço. Eu pus aqui que esse carinho em linguagem humana para mim soa como um beijo. Humanizando bastante a coisa. Leões beijam. Apocalipse 1:17. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. E aqui o leão vem com a sua pata. O leão Jesus. E João e Deus não tem. Não.
Você pode nessa noite, para cada uma das suas angústias, ver o leão tocando em você com amor e dizendo: não temas. Glória a Deus. Não temas. Glória a Deus. Eu sou o primeiro e o último. Tudo começa comigo e vai terminar comigo. Aleluia. Santo. Retornando à canção Indomável, interpretada por Jesus Adriano. Cristo é, diga, confiável. E eu completo: confiável sem ser previsível. Podemos confiar inteiramente nele, mas precisamos lembrar que por vezes o plano dele será absolutamente misterioso e diferente do nosso. Confiável sem ser previsível. Diga, bondoso. Não, diga, meu Cristo é bondoso. Mas eu completo que ele é bondoso sem ser manipulável. Podemos e devemos contar tudo para ele, pedir tudo dele, lembrando que a vontade dele ainda será a melhor para nós. Diga, meu Cristo é feroz. Ele é feroz, ele é bravo, mas ele é amigo. Ele detesta os nossos pecados, é verdade. Detesta, porque ele é santo. Mas está absolutamente pronto a perdoar quando nós nos arrependemos e confessamos o pecado. Ele é amigo. Diga, indomável. Ele é indomável porque ele é livre. Ele nunca irá abrir mão da sua santidade para ceder a valores deturpados. Mas aqui nós temos uma garantia. Qual é a garantia? Por não abrir mão da sua santidade. E só por isso é que nós podemos justamente confiar em tudo que ele diz. Ele jamais mentirá. A santidade de Deus é necessária para nós. Se Deus não fosse santo, nós não teríamos como confiar nele. Aleluia, ele é santo. Diga, Cristo afugenta o inimigo. Agora, em nome de Jesus, ore comigo. Nesse gesto que vamos fazer. Se você tem sido atacado por doença, se você tem sido atacado por opressão demoníaca, você às vezes sente isso na sua casa. Se você está vendo isso na vida dos seus amigos, dos seus parentes, vamos orar agora. Uma breve oração. Diga, Cristo. Agora estenda a sua mão direita. Diga, Cristo. Faça o que eu vou fazer. Afugenta o inimigo. Cristo lança fora o nosso adversário. Quando o adversário vê a juba do Cristo, ouve o rugido do Cristo, vê a musculatura do Senhor, meu Deus, é hora de dar no pé. Quando Cristo assume as nossas guerras. Aleluia. Porque nós entregamos para Ele nossas guerras. Aleluia. Diga, temível. E eu completo. Cristo é temível, mas não é insociável, intratável, arrogante. Ele jamais humilha quem se humilha. Ele é tão nobre, tão glorioso como o leão. E o primeiro item lá fala de nobreza, não é isso? Tão nobre, que ele sempre exalta quem se humilha. Quem se quebra aos seus pés, Cristo levanta. Diga, amável. Agora olhe para o seu irmão e diga, amável. Mesmo quando arranha. Arranhão da pata de um leão, da garra de um leão. Às vezes o Cristo faz isso na gente.
Mas a Bíblia é clara ao dizer que mesmo quando Ele fere, fere por amor. Ele jamais exalta quem se exalta, essa é a verdade. Cristo não tem o compromisso de exaltar quem se exalta, mas Ele é tão grandioso e nobre, que abate, olha aí, hein? Ele abate quem se exalta, Ele humilha, para que então essa pessoa humilhada possa ser por Ele, Cristo, exaltada. Esse é o propósito. Ele humilha quem se exalta, para depois poder exaltar quem está humilhado. Os seus pensamentos são tão profundos que nós precisaremos da eternidade inteira para podermos entender o nosso Cristo, a sua majestade. A Ele glória, a Ele louvor nessa noite. Toda a eternidade será pouco para conhecermos nosso Cristo. Por favor, fique de pé no seu lugar. Eres indomable como el viento, tan profundos son tus pensamientos que tomará una eternidad para entender tu majestad.